Graça e paz, irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, Momento Conhecimento. Eu sou o pastor Eliomar e hoje eu quero estar trazendo fazer um review de um material recém-lançado pela editora CPAD, né, Casas Publicadoras da Assembleia de Deus, um lançamento deste ano 2020 e que tem chegado para nós. É um material que lá fora, nos Estados Unidos, eles são 4 volumes e a CPAD trouxe em um único volume. É um material que tem um viés histórico e cultural. Nós temos poucos materiais, né, em língua portuguesa que vai tratar deste assunto, do contexto histórico, cultural, social, né, não somente de Israel, mas também dos povos antigos, os povos circunvizinhos de Israel. Nós temos alguns materiais que vai tratar no Novo Testamento, né, como que era a cultura, né, a política, como que era a vida diária no tempo do Novo Testamento, nos tempos de Jesus, e pouca coisa referente ao Antigo Testamento. Esse material é um material que ele vem para somar, juntamente com a Bíblia de Estudo Arqueológica, né, o comentário histórico-cultural do Antigo, no Novo Testamento e outros materiais que nós temos que vai tratar sobre este assunto, que é um material muito importante para aquele que prega, aquele que ensina, conhecer o contexto histórico-cultural. Você aprender a interpretar a Bíblia dentro do contexto que ela foi escrita, seja no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e muitas vezes nós levamos a nossa cultura para dentro da Bíblia e não conseguimos entender o contexto. A gente precisa extrair da Bíblia a cultura, né, dos povos antigos. Foi escrito dentro de um tempo, dentro de uma cronologia, de uma história, de uma cultura que sofreu transformações, né? Então a gente não pode levar a nossa cultura para dentro da Bíblia, mas temos que extrair da Bíblia a cultura dos povos antigos para que a gente possa fazer uma boa exegese, uma boa interpretação do texto. Então é muito importante para você que é professor, para você que é um pregador, estudar o contexto bíblico, tá? Estou falando deste material aqui, Dicionário da Vida Diária na Antiguidade Bíblica e Pós-Bíblica de A a Z. É um material que foi lançado nos Estados Unidos em 4 volumes e a CPAD trouxe para nós em um único volume, um calhamaço de quase 1.600 páginas. É um material que vai abordar a história e a cultura. Ele vai abordar 115 temas, entre elas adoção, aborto, casamento, divórcio, como esses temas eles eram vistos no Antigo Testamento, no Novo Testamento, na cultura do Oriente Próximo, da cultura greco-romana, a cultura judaica e a cultura cristã. É um material indispensável para você que prega, para você que ensina. A gente precisa conhecer o contexto histórico, cultural desses povos. Muitas vezes nós vemos aí alguns livros e que são abordados alguns temas no Antigo Testamento e que as culturas eram diferentes. Havia cultura mesopotâmica, havia cultura síria, cultura egípcia, né? Então cada povo tinha sua cultura, sua forma de enxergar certos temas, como o aborto, como a adoção. Então a gente não pode colocar tudo dentro de um liquidificador e bater e achar que é tudo igual. Não, cada povo tinha uma diferente forma de pensar. E a gente precisa estudar o contexto histórico e que a passagem está inserida, qual povo está se referindo, para que a gente possa fazer um estudo aproveitoso, para que a gente possa trazer, então, uma base sólida, né? Então, a gente precisa entender. Eu gosto muito de estudar a cultura dos povos antigos, eu gosto muito de estudar a cultura de Israel, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e hoje nós temos mais livros falando sobre a cultura no Novo Testamento, no tempo de Jesus, e pouco do Antigo Testamento e dos outros povos. Então é muito importante a gente conhecer isso, né, saber diferenciar, né, as culturas, para que a gente possa fazer uma boa exegese de um texto. Então é um material que vem para somar juntamente com a Bíblia de estudo arqueológica, os comentários bíblicos, histórico cultural do Antigo, do Novo Testamento. Então vale muito a pena adquirir. Este material ele foi elaborado, né, por Edwin Massal Yamauchi e Marvin Wilson. O Edwin Massal Yamauchi ele é
um historiador, ele é um conhecedor da história antiga, ele é professor, né, de história do Antigo Testamento, de história da igreja, apologia, arqueologia. Então ele tem um vasto conhecimento, né? E ele também domina 22 línguas antigas, né? Entre o hebraico, o arcádio, o aramaico, entre outras línguas. Um professor de história, é um homem que tem uma bagagem muito grande, né? Junto com ele, nós temos aqui o Marvin Wilson, também, que é professor, né, de história. São teólogos. Então, é muito importante. Eles são aqueles que vão elaborar, mas eles tiveram vários colaboradores. Mais de 30 colaboradores. Entre esses colaboradores, nós temos, né, o Keener, Craig Keener, que lançou o comentário histórico-cultural da Bíblia no Novo Testamento. Então, é um ótimo material para quem gosta de estudar cultura e história antiga, tá certo? Então, nós vamos dar uma olhada nele por dentro. Como que ele é, a estrutura dele por dentro. Sempre lembrando, não é um material muito extenso, tá? Nós teremos que ter vários volumes, nós vamos abordar todos os temas que aparecem na Bíblia. Ele vai abordar os temas mais importantes. Então, vale muito a pena, tá certo? Você adquirir, vai te auxiliar em muito nos seus estudos, você fazer essa distinção entre o que os gregos acreditavam, o que os cristãos acreditavam, como era visto tal tema no Antigo Testamento, no Novo Testamento, teve mudança, não teve mudança. Então é muito importante a gente estudar a parte de cultura, a parte de história e a parte arqueológica dos textos bíblicos. Então vem comigo, vamos conhecer esse material por dentro. Bom, vamos ao que interessa, vamos ver esse material por dentro, mostrar como que é a sua estrutura, a sua diagramação. Nós vemos que é um material que ele tem bastante páginas, são 1.587 páginas, tá? Mas ele não é uma obra extensa, então é uma obra resumida, tá? Então é um dicionário, ele não vai ter todos os verbetes que aparecem na Bíblia, ele vai trabalhar alguns tópicos, são 115 tópicos ou temas, que vai ser abordado não somente no Antigo, mas também no Novo Testamento e nas culturas dos povos antigos do Oriente Próximo e também greco-romano, a visão judaica e a visão cristã. É um material que vai trabalhar dentro dessa estrutura. É um material que vai abordar a história, né, e cultura dos povos antigos. Então é muito importante. Aqui então nós vemos, é um dicionário da vida diária, na antiguidade bíblica e pós-bíblica, completo em um volume de A a Z, de Edwin Massal Yamauchi e Marvin R. Wilson, né? São os dois nomes aí que vão estar na frente desta obra, porém nós temos mais de 30 colaboradores que vão estar auxiliando, né? Trazendo aí conteúdo sobre história e cultura, tanto no Antigo como no Novo Testamento, entre eles, né, o Craig Keener, que fez aí o comentário histórico-cultural da Bíblia no Novo Testamento. Bom, vamos conhecer esse material por dentro. Nós vemos que é um livro em calhamaço, né? São 1.587 páginas ao todo. É um livro de capa dura, lombada. É um livro, como já disse, foi lançado em 4 volumes e a CPAD trouxe para nós em um único volume, né, contendo toda a obra de A a Z. Nós temos aqui a folha de rosto, dicionário da vida diária na antiguidade bíblica e pós-bíblica, completo de um volume, de Edwin Massal Yamauchi e Marvin Wilson, traduzido por Luiz Aron de Macedo. Primeira edição, CPAD Rio de Janeiro 2020. Aqui nós temos a ficha catalográfica, a missão das CPAD. Aqui uma dedicação a Roland Warrison,
1920 a 1993. E aqui nós temos o sumário. Bom, o sumário, nós temos os colaboradores, redução gráfica, abreviações gerais e siglas, períodos, eras e datas, introdução, e aqui nós temos os temas que serão abordados. São 115 temas, né, entre aborto, açougueiros e carne, adivinhação e lançamento de sortes, adoção, adultério, afrodisíacos e feitiços eróticos, agricultura, alfabetização, amamentação e ama de leite, animais selvagens e caça, aquecimento e iluminação, aquedutos e abastecimento de águas, armas, arquivos, arte, árvores, astrologia. Então tem bastante, não é um material extenso, né? Então não vai ter todos os verbetes que aparecem na Bíblia, né? Mas tem os mais importantes, são 115 temas dos mais importantes, entre dança, divórcio, casamento, né? Então é um material que vai nos auxiliar em muito. Temos também aqui os colaboradores, são mais de 30 colaboradores que participaram desta obra, entre eles, como já falei, né, o Craig Keener, reduções gráficas e abreviações, siglas gerais, as fontes antigas, a Bíblia Hebraica, Antigo Testamento, a Septuaginta, apócrifos, pseudopígrafos, né, obras judaicas, pais apostólicos, autores antigos, periódicos e obras de referência, períodos, eras e datas, eras tecnológicas, períodos políticos, Egito, Assíria, Babilônia, Grécia, Roma, a monarquia unida, a cronologia bíblica, o reino dividido, o período exílico. E aqui nós temos, então, uma introdução falando acerca desta obra. E aqui nós já começamos, né, a questão do aborto. Então, ele vai trazer uma introdução, uma pequena introdução sobre o tópico, né, sobre o tema. Depois ele vai abordar esse tema dentro do Antigo Testamento, né, como era visto no período do Antigo Testamento. E depois nós vamos para o Novo Testamento, né? A, Antigo Testamento. B, Novo Testamento. C, o mundo do Oriente Próximo, como que era visto, por exemplo, na Mesopotâmia, no Egito, né, na Babilônia, na Síria. Então, ele vai abordar esses povos que eram povos circunvizinhos de Israel. O mundo greco-romano. Depois nós temos o mundo judaico e o mundo cristão. E aqui então, nós temos a bibliografia, as obras que foram consultadas, né? Então, esse daqui vai ser o padrão de todo o livro, né? E vai sempre abordar dentro dessas formas, do Antigo Testamento, Novo Testamento, açougueiros e carne, o mundo do Oriente Próximo, o mundo greco-romano, o mundo judaico e o mundo cristão, né? Então, ele vai seguir esse padrão com todos os tópicos e temas. Se você entrar no site da CPAD ou no site da Família Cristã, a Família Cristã é que está vendendo mais em conta esta obra, tá? R$ 140, você tem acesso ali ao PDF, onde você vai ver um pouco desta obra. Então, é uma obra importante, né? Vale ressaltar, né, que vai trabalhar com a cultura, né, dos povos antigos, e isso nos auxilia muito no estudo da palavra, na pregação, a gente conhecer o contexto que foi escrito. Então, vale muito a pena você adquirir, tá? É uma obra que vai contribuir e muito, né? Como disse, ele vem para somar com algumas obras que nós temos já lançadas, né? Como a Bíblia arqueológica, né? O comentário histórico-cultural da Bíblia, do Antigo, Novo Testamento, né? Eu adquiri essa obra e me chamou muita atenção, porque eu entrei para comprar esta obra aqui, que é a obra de Flávio Josefo, a História dos Hebreus.
A CPAD estava um preço bem baixo, né, R$ 119, e a edição de luxo, né? É uma obra também que vai tratar da história do povo hebreu, né? O período interbíblico, né, ou intertestamentário. Então, é um material que também ajuda bastante na nossa compreensão. Então, eu vi essa obra e essa obra me chamou muita atenção, porque nós não temos nada como essa obra em português. Como disse, nós temos bastante material sobre o Novo Testamento, sobre o período do Novo Testamento, como, por exemplo, esta obra aqui, A Vida Diária dos Tempos de Jesus, né, que vai abordar mais esse período. Nós temos também a Enciclopédia da Vida de Jesus, que são 4 volumes, mas vai abordar mais o Novo Testamento, né? Então, do Antigo Testamento nós temos poucos materiais. Uma obra similar a essa daqui é uma obra antiga da CPAD também, que é Tesouros do Conhecimento Bíblico, de Emílio Conde, né, que vai abordar também alguns temas que aparecem na Bíblia, como açoites, adivinhação, adoção, né, água, águia. É um material também muito bom, tá? Mas vale a pena adquirir, tá certo? Ele veio para somar realmente sobre a questão de história e cultura. Então é isso, mais para frente eu vou fazer um outro review de outros materiais que nós temos aqui, que vai seguir essa mesma linha, né, de história e cultura. Então, se você gostou do vídeo, deixe seu like, curta, comente, e que Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus.